Olá, meus queridos. Hoje nós vamos começar aqui com a criançada toda na volta, todo mundo querendo meditar conosco, coisa mais fofa. Então, a gente vai continuar a nossa conversa de ontem. Ontem nós conversamos sobre esse mito maravilhoso. Eu adoro mitos, né? Adoro todos os mitos. Eu acho que os mitos eles têm grandes contribuições a nos deixar, a nos convidar à reflexão, a transformar a nossa vida, transformar o nosso entorno. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mito da caverna que a gente começou a conversar ontem. Então ontem nós falamos, não é? Quem não assistiu a nossa meditação de ontem, eu recomendo que assista para poder se inteirar melhor desse mito, né? Rapidamente, é uma caverna que tem um muro dentro dela, uma caverna subterrânea, tem um muro dentro dela e nesse muro tem pessoas acorrentadas desde que nascem. Vai, meu amor. E essas pessoas, elas estão de frente para o fundo da caverna. E no fundo da caverna, que é uma parede também, elas enxergam sombras, porque existe atrás desse muro, dessa parede onde eles estão, tem uma grande fogueira e pessoas na frente dessa fogueira que passam para lá e para cá, e essa movimentação se projeta como sombra na parede que esses prisioneiros estão enxergando. E para eles aquilo é a vida. Então todas aquelas imagens distorcidas, todos os sons distorcidos, todos os ecos, aquilo ali para eles é a realidade, aquilo ali para eles é a vida. Nós paramos aí ontem. Hoje nós vamos então refletir sobre a continuação desse mito. Os prisioneiros estão ali desde que nascem. Se acostumam com aquilo, se acomodam e acreditam que isso é a vida. Mas um prisioneiro, contrário a toda a expectativa, um prisioneiro ele começa a refletir sobre aquilo que ele está vendo. E nessa reflexão, ele começa a se questionar. Será que isso realmente é a realidade? Será que isso é a vida? E ele então consegue se soltar, consegue se libertar e começa a caminhar. E nesse caminhar, ele descobre que existe algo atrás daquele muro. E aí ele enxerga as pessoas passando para lá e para cá. E ele enxerga a luz da fogueira, que projeta a sombra dessas pessoas. E ele começa a entender o que realmente está por trás das formas. Nós vivemos num mundo de formas, né? Então ele vai para trás, ele começa a enxergar isso tudo e na liberdade ele vai caminhando. E ele vai caminhando em direção à luz. E ele percebe se de repente fora dessa caverna. E a luz do sol, assim como está me ofuscando agora, a luz do sol, a luz do externo, o ofusca. E ele fica um pouco perturbado a princípio, e ele fica meio que sem conseguir enxergar e aos poucos ele vai se acostumando e aí ele se deslumbra com a vida, reconhece, compreende, toma conhecimento da vida como ela realmente é. E aí eu comentei com vocês ontem que esse mito é o capítulo 7º
dessa obra magnífica de Platão chamada República. E nesse capítulo, Sócrates tem um diálogo com um suposto irmão de Platão, e aí, chamado Glauco. E aí, Sócrates, nesse momento, Sócrates pergunta para Glauco: e aí, o que será que esse homem deve fazer? O que aconteceria se esse homem voltasse, contasse para seus irmãos que a vida é muito mais do que isso, que o que eles estão vendo é apenas distorções da verdade, distorções da realidade, e libertasse todos eles também? E os dois conversam e chegam à conclusão que se esse homem fizesse isso, ele provavelmente seria rechaçado, seria tomado como louco, não seria aceito. E provavelmente os prisioneiros prefeririam continuar ali aprisionados. Essa é uma belíssima reflexão para nós. O que significa isso tudo? São todas alegorias, né? Os mitos são cheios de alegorias, e essas alegorias são maravilhosas porque elas são eternas, como eu falei ontem para vocês. Hoje nós temos uma interpretação, daqui 1000 anos, com certeza a humanidade terá outra visão desse mito. Por isso que as parábolas, as histórias, os mitos, quando eles trazem a verdade, é eterno, porque sempre haverá uma possibilidade de um outro enfoque, de compreensão daquele mito, daquela história, à luz do entendimento da época, à luz da apreensão da época. Então nós vimos que a caverna significa, ela representa toda aquela zona de conforto, tudo aquilo que nos limita e nos mantém num nível mais baixo de consciência, de compreensão, de conhecimento. Nós vimos que os prisioneiros somos nós, homens, todos aqueles homens que se mantêm em algum tipo de escravidão inconsciente, porque percebem que os prisioneiros eles estão num estado de inconsciência, não é? A gente não fala que a meditação é um estado de consciência? Que maravilha pensar que através da meditação nós estamos buscando uma elevação de consciência, um despertar. Aí nós vimos que as sombras na parede são as ilusões que nós temos em relação à vida, a nossa visão de vida limitada, distorcida, por nós não termos ascendido em conhecimento, ascendido em consciência. Aí nós vimos que hoje, né, que esse homem, que um dos prisioneiros começa a refletir. Olhem a importância da reflexão, a importância de nós colocarmos o nosso mental em atividade. Por isso que nós batemos tanto na tecla de esclarecer às pessoas que meditar não é mente vazia, meditar é mente ativa. A meditação, ela ativa a nossa mente, ela potencializa todos os nossos recursos mentais, todas as nossas atividades e todas as nossas potencialidades mentais. Então, nós vimos que o momento da saída é o momento de busca, é o buscador, é o que todos nós somos.
Todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando, vocês concordam? Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Nós optamos por buscar conhecimento. Nós optamos por buscar entendimento da vida, por buscar elevação espiritual, por buscar ascensão de consciência, elevação de consciência. Buscar conhecimento é uma das coisas mais poderosas que nós podemos trazer para a nossa vida. Uma das maiores ferramentas humanas é o conhecimento. Então, a hora que ele sai, é a hora que ele se torna um buscador. E aí ele encontra a luz, ele encontra o conhecimento. E às vezes o conhecimento ele nos ofusca. Às vezes a verdade ela nos traz um momento de nós... Porque cada vez que nós chegamos nesse ponto, nós sem dúvida nenhuma temos que rever paradigmas. Rever paradigmas não é fácil. Rever ideias limitantes não é fácil. Mas é possível. É o momento do ofuscar, sabe? Nós chegamos num momento em que nós nos confrontamos com a verdade, nós nos confrontamos com a luz e nós temos que rever tudo aquilo, deixar para trás. É um novo ciclo. É lindo. Não é fácil, mas é possível. E esse momento pós, onde ele se deslumbra, é o momento em que nós aproveitamos, saboreamos o conhecimento, a verdade, a luz. Vamos meditar, fechando os nossos olhos, encontrando um ponto de equilíbrio, assentando o nosso corpo, alinhando a nossa coluna, encontrando aquele momento em que nós temos o nosso corpo alinhado, as nossas emoções alinhadas, os nossos pensamentos alinhados, e nós vamos encontrando essa coerência no pensar, sentir e agir, de forma que nós possamos acessar o nosso melhor. E nesse acesso ao nosso melhor, nós vislumbramos a luz que somos e nos permitimos banhar nessa luz. Que essa luz, ela amplie a nossa capacidade de conhecimento, que ela desbloqueie tudo aquilo que impeça o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, a nossa busca, o nosso desejo de busca. Que essa luz, ela ilumine toda a nossa mente, trazendo clareza, trazendo novos conceitos, novas possibilidades, conexões, inspirações, intuições. Nesse encontro conosco, nesse encontro com o nosso melhor, nós vamos encontrar o amor incondicional, nós vamos nos conectar a esse amor espiritual e vamos perceber esse amor afluindo, banhando, alimentando, harmonizando as nossas emoções, harmonizando todo o nosso corpo de sentimentos e de emoções, trazendo equilíbrio, de forma que nós passemos a reagir cada vez menos aos estímulos externos, aos estímulos da vida, aos estímulos das pessoas, de forma que nós possamos cada vez mais expressar no nosso dia a dia, através das nossas emoções, compaixão, empatia, solidariedade.
que nós possamos, através desse contato com o nosso melhor, receber toda a vitalidade da vida espiritual, da vida eterna, alimentando cada célula do nosso corpo, nos tornando mais sadios, trazendo a cada um de nós alegria de viver. E então nos reconhecemos como um grupo e compartilhamos uns com os outros aquilo tudo que nós acabamos de acessar. E nesse compartilhar, todos nós nos enriquecemos, todos nós crescemos, todos nós ganhamos. Nesse compartilhar, nós, como grupo, nos tornamos mais fortes. E nos sentimos prontos e aptos a servir numa escala ainda maior. Então, nós observamos o nosso planeta nesse momento de pandemia. Observamos a humanidade e refletimos sobre quantas e quantas pessoas vivem nessa caverna, acorrentadas a uma parede, onde tudo o que elas veem são sombras, as ilusões da vida, as distrações da vida, tudo aquilo que nos distrai da verdade. Então nós vamos enviar, irradiar a humanidade inteira aquela fagulha de vontade que alimentou aquele homem, fazendo com que ele começasse a refletir, questionar, desejar se libertar e sair em busca de compreensão, entendimento, conhecimento. Vamos todos nós irradiar ao nosso planeta essa qualidade energética de quebrar paradigmas, abrir espaços para novas possibilidades, abrir caminhos para novos conhecimentos. E dessa forma, banhando a humanidade em amor, trazer compreensão para esse momento. Entendimento do chamado desta pandemia. Quem sabe, rever crenças, rever pensamentos que limitem o crescer dos homens e mulheres. Enviamos a todas as pessoas, nessa época de quarentena, nesse período de pandemia, enviamos esperança, vontade de conhecer, buscas, caminhos,
Que todas as pessoas que nesse momento estão à frente do combate a esse coronavírus recebam essa irradiação, todas elas, as frentes de saúde, política, de trabalho, todas as pessoas envolvidas, os doentes, seus familiares, os que partiram, todas as pessoas, toda a humanidade, que tenham a coragem de buscar, de sair da escravidão de crenças que prendem, de pensamentos que limitam, que tenham coragem de ousar se libertar. E que, atendendo a esse chamado, cada um, dentro do seu possível, ofereça a oportunidade de transformação a si mesmo e a todos à sua volta. Devagarinho nós vamos nos desconectando desses pensamentos, dessas energias, oferecendo-as ao nosso planeta, disponibilizando-as à humanidade, a todos aqueles que estiverem prontos, a todos aqueles que buscam que essa qualidade energética estimule aqueles que ainda adormecem. Devagarinho nós vamos trazendo a nossa atenção à nossa respiração, observando o nosso corpo, fazendo uma inspiração mais longa e profunda, abrindo os olhos. Muito obrigada, meus queridos. Mais uma oportunidade de serviço, mais uma oportunidade de servir a nossa querida irmã humanidade. Que todo esse conhecimento, que todas essas ideias, de alguma forma, toquem alguém. Busquem conhecimento, busquem compreensão, reflitam sobre a vida. Que todos nós possamos, através dessas reflexões, transformar a nossa forma de viver, transformar a nossa forma de ver a vida e contribuir com a evolução do nosso planeta. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Até amanhã.